E aí, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje, quarta-feira, dia 20 de dezembro. E, meus amigos, nesses tempos de democracia relativa que estamos vivendo, onde as coisas estão extremamente difíceis, qualquer vitória, ainda que pequena, é motivo de comemoração. E ontem nós tivemos uma dessas pequenas vitórias, né? Que se é vitória para o Brasil, é derrota para o desgoverno Lula e vice-versa, porque essa gente realmente não tem um projeto para o Brasil, eles têm um projeto de poder. E para esse projeto dar certo, eles precisam, como o próprio Lula disse, deixar o povo na miséria. O Lula disse isso com todas as letras. É necessário deixar o povo na miséria porque é o povo na miséria que elege o PT, que mantém o Lula, o PT no poder, né? Ele mesmo disse, quando o pobre sai da pobreza, né, passa a ganhar um pouquinho mais, ele deixa de votar no PT. Ora, para bom entendedor, um pingo é letra, né? Se é o pobre que elege o PT, que elege o Lula, que mantém eles no poder, qual o interesse do PT em tirar o pobre da pobreza? Não há, né? Então, volto a dizer, é nossa responsabilidade levar essa informação. Mas além dessa vitória que nós tivemos ontem, que eu já vou comentar para vocês, tem aqui um caso enigmático, né? Enigmático, para dizer o mínimo, porque a Rede Globo vai de mal a pior. A audiência só desaba, né? Os programas aí que são tradicionais, digamos assim, no domingo, que eu não vou nem citar o nome desse programa, vem desabando sistematicamente, consecutivamente a audiência. A Globo vai de mal a pior. Mas recebeu a ajudinha aí do STF, né? Além disso, nós temos aqui uma notícia relacionada a Anderson Torres, tá? Pode ter aí uma reviravolta no caso dele. Algo lamentável que aconteceu, mas que entendo que vai acabar contribuindo aí positivamente para ele, para a defesa dele, vocês vão entender do que eu estou falando, tá certo? Desde já não esqueça, deixa o seu like aí embaixo, isso é muito importante, e compartilha esse vídeo. Manda lá no grupo da família, nos grupos de WhatsApp que vocês participam, e compartilhe nos grupos de Facebook também, todo lugar que vocês puderem, ajuda a gente aí, tá certo? Vamos começar com a notícia aqui, porque foi aprovada a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Congresso aprova a LDO 2024 com 48 bilhões para emendas parlamentares. E no final do vídeo eu vou falar um pouquinho dessas emendas parlamentares, tá? Para mim, é um dos cânceres do Brasil. Para mim, assim como progressão de regime, foro privilegiado, não deveria existir emenda parlamentar para deputados, para parlamentares, no geral, não deveria existir. E eu vou explicar por quê. Claro, é a minha opinião, tá? Não sou o dono da razão, né? Mas vejam só, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2024, em sessão desta terça-feira, dia 19, ontem, né? Na Câmara, a votação foi simbólica e a matéria recebeu aprovação com votos contrários do Partido Novo e dos deputados Chico Alencar, Glauber Braga e Sâmia Bonfim, todos do PSOL. No Senado, a votação foi nominal, resultando em 65 votos sim e 2 votos não, né? Houve ali algumas abstenções, né? Então, assim, de um jeito ou de outro, a LDO tinha que ser aprovada e, óbvio, ia ser aprovada, né? Primeiro, ela tinha que ser votada, melhor dizendo, e é óbvio que ela ia ser aprovada. A questão é, algumas coisas ali poderiam ser ou não incluídas, né? E vejam só o que a oposição conseguiu incluir. Urgente, oposição inclui na LDO proibição de gastos do governo Lula com aborto, mudança de sexo e invasão de terras. Olha só, meus amigos, vamos continuar lendo aqui, ó. A oposição conseguiu incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a aprovação desta terça-feira pelo Congresso Nacional, trechos que proíbem gastos do governo Lula com cirurgias de mudança de sexo para menores de idade, tá? O que, olha, para mim é um absurdo. É até perigoso falar sobre essa questão, sobre esse tema aqui. É perigoso, mas, cara, sinceramente, é minha opinião. Isso não deveria ser uma questão de saúde pública, tá? Se isso... Primeiro, é menor de idade, cara. É uma coisa que devia ser tratado ali pelos pais, no seio familiar e tudo mais. O Estado não devia se envolver nisso, né? Mas, cara... Ainda que, beleza, chega lá no consenso da família, quer fazer, mas não com dinheiro público. Não tem que ter dinheiro público para esse tipo de coisa, né? Mas é a minha opinião, né? Bom, abortos em casos não previstos em lei e invasão de terras e outros, né? Então, como eu falei para vocês, uma pequena vitória é motivo de comemoração.
tudo que for ruim para o desgoverno, que for bom para a direita, que for bom para o Brasil, é motivo de comemoração, né? Então, parabéns aí aos parlamentares da oposição, mostraram que realmente não estão dormindo aí, né? Nesse final de ano. Parabéns, tá? Bom, agora partindo para a notícia do Anderson Torres, já eu vou falar sobre a questão das emendas parlamentares, que foi aprovada na LDO 48 bilhões para emendas, tá? Todo mundo sabe que Anderson Torres, ele tá sofrendo aí a perseguição do sistema, né? Ele tá preso, tá com medidas restritivas até agora, se eu não me engano tá em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, impedido de usar as redes sociais e etc. Bom, lá no começo a PF foi na casa dele para buscar a tal minuta do golpe, né? E eles encontraram umas aves, uns pássaros que, em tese, estavam em situação irregular. Parece que ele foi até indiciado por isso, né? Se eu não me engano, preciso confirmar. De qualquer maneira, essas aves, esses animais, ficaram em poder, sob tutela do IBAMA. E essas aves acabaram morrendo sob tutela do IBAMA. Pois bem, vejam só. Torres vai processar IBAMA por morte de pássaros, né? Então, o ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, né, Anderson Torres, vai processar o IBAMA devido à morte de 16 pássaros do seu plantel, além do desaparecimento de uma ave, né? Então, assim, se elas estavam irregulares ou não, é uma outra questão. A partir do momento que o Estado, né, no caso o IBAMA, retira essas aves da responsabilidade dele ou da família dele, será quem estava cuidando? Bom, eles são os responsáveis legais, né? E aí eu te pergunto, o que era melhor? O Anderson Torres ter ficado com essas aves em situação irregular ou ilegal, não sei qual era o caso, mas vivas, sendo bem cuidadas, ou então aconteceu o que aconteceu? Foram salvas pelo IBAMA porque estavam lá sendo mantidas em cativeiro, mal cuidadas e etc. Aí o IBAMA foi lá, resgatou elas e acabaram morrendo. Fica aqui o questionamento, né? E agora o Anderson Torres vai processar o IBAMA pela morte dos pássaros, tá? Mostrando realmente que pode ser algo que ele pode usar na sua defesa, né? Em seu favor, para quem sabe pelo menos quebrar aí mais esse processo que ele vai enfrentar devido a essas aves, tá? Bom, e para finalizar, antes de eu comentar a respeito das emendas, nós temos aqui essa notícia. Último minuto. STF barra ação da Receita Federal contra a Globo e atores por sonegação milionária, né? Então, é um processo que se arrasta durante um bom tempo. Vários atores já haviam sido condenados, né, a pagar aí altos valores por conta de sonegação, tá? Porque todo ator, né, eles têm um esquema ali para pagar menos imposto. Tá? Sonegação fiscal, menos imposto, né? Então eles fazem ali, burlam a lei para tentar pagar menos imposto, porque eles recebem ou recebiam altíssimos salários, né? Então, você põe aí 30% de 5 milhões, é dinheiro pra caramba, né? Você põe aí 30% de 1 milhão, já dá 300 mil. Então, eles fazem isso, e todo mundo sabe que isso acontece, né? Então, o apresentador da Rede Globo lá, o âncora do Jornal Nacional, por exemplo, ele recebe como PJ. Para quê? Para pagar menos imposto. E Bolsonaro foi na Globo no debate do ano passado e falou isso na cara do Bonner, né? Foi sensacional, né? Só o Bolsonaro mesmo. De qualquer maneira, aí me vem o STF e dá essa ajudinha aí, né? Barrou a ação da Receita Federal e agora, pelo menos barrou, né? Não extinguiu, né? Não foi cancelado aí, como os processos do Lula, mas pelo menos barrou. Parece que tudo tá dando certo pro sistema. A Globo foi quem mais ajudou o Lula na campanha. Foi a assessoria de imprensa, né? É a assessoria de imprensa do Lula. Bateu no Bolsonaro 24 horas por dia nos últimos 4 anos, sabe? Só falou bem do Lula, né? Eles até hoje fingem não ver as coisas erradas que estão no governo Lula, os escândalos de corrupção rondando os ministérios, né? As besteiras que o Lula fala e por aí vai. Agora ele tá aí dizendo que vai regular as redes sociais, que nós temos que fazer isso. Inclusive vai tomar os moldes chineses, né, para tentar regular as redes sociais aqui no Brasil. Ou seja, é a ditadura se instaurando de fato e todo mundo calado a respeito, né? Essa é que é a questão. Mas para finalizar, falando um pouco das emendas aí, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Na LDO foi aprovadas as emendas para os parlamentares, tá? 48 bilhões de reais. Eu sou terminantemente contra as emendas. A exemplo aí do que eu falei no início do vídeo, né? Eu sou contra a progressão de regime,
e o foro privilegiado. Para mim, essas duas medidas, se acabarem, muda o Brasil para melhor drasticamente da noite para o dia. Porque se o criminoso souber que se ele roubar ele vai ficar 30 anos preso, por exemplo, né? Sei lá, pega 10 anos de condenação, é 10 anos guardado, sem sair, não tem progressão de regime, ele não rouba mais. Os roubos diminuem drasticamente. A mesma coisa para homicídio, para crimes sexuais, para qualquer outro tipo de crime nesse país. Acabou a progressão de regime, assustadoramente vai diminuir a violência, né? O Brasil é um dos países mais violentos por isso, né? Aí você acaba com um foro privilegiado, acaba essa patifaria de deputado e senador ter medo do Supremo e por isso não aprovar nenhuma medida contra eles. Acaba. Aquela coisa do um julga o outro e o outro julga um, pois é. O Brasil começa a andar se acabar com o foro privilegiado, né? Foro privilegiado, para mim, são só para 5 pessoas específicas nesse país, no máximo, né? No máximo 10, né? E a gente tem milhares aí de pessoas com foro privilegiado, né? E se acabar também com as emendas, muda muita coisa no parlamento brasileiro. Porque na semana passada a gente teve a notícia de que o André Janones enviou, nos últimos 4 anos, 76% das emendas parlamentares para ex-namorada dele, que é prefeita de Ituiutaba, acho que é esse o nome da cidade, lá em Minas Gerais. E aí era um esquema, segundo denúncia, de ele pegar parte desse dinheiro de volta, né? Era um esquema que ele tinha ali com ela, que aliás era ex-assessora dele, né? Para pegar parte desse dinheiro de volta, né? Para pagar show do Alok e de um cantor sertanejo que eu não lembro o nome agora. Então assim, além de você ter favorecimento de corrupção com emendas, né? Você legalmente dá o poder ao executivo de comprar os parlamentares. Porque veja, os deputados, no geral, todos têm direito a mais ou menos 20 milhões de reais por ano de emendas. Mais ou menos, tá, pessoal? Esse valor varia, né? Não sei quanto vai ficar agora com 48 bilhões, mas mais ou menos. Os deputados da base do governo, eles têm cerca de 80 a 150 milhões de reais por ano de emendas. Os deputados que são da base do governo, aqueles que apoiam o governo Lula, né? Aí eu te pergunto, o cara que tá lá, que consegue se eleger, para ele é mais interessante ficar um ano recebendo ali 20 milhões para trabalhar nas suas bases, ou então se vender para o Lula, receber 100 milhões de reais em emenda e praticamente garantir a sua reeleição, mandando dinheiro ali para sua base eleitoral. Então assim, acaba esse negócio de emenda, acaba um dos problemas no Congresso Nacional. Essa é que é a questão. Então, na minha opinião, tinha que acabar. E se Deus quiser, meus amigos, a coisa vai caminhar para isso. Mas cabe a nós colocarmos lá pessoas honestas e que tenham esse comprometimento, né? Mas no momento certo, a gente vai buscar isso aí. Não se preocupem, tá? Inclusive, ano que vem, como eu disse, temos um projeto aí visando a criação de base de direita que esse país precisa, que até agora ninguém fez. Vamos dar o start e eu conto com a ajuda de vocês. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.